Olá, olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando para mais uma terça-feira, onde a gente vai bater um papo super bacana hoje sobre tecnologia e as novas profissões. Hoje o nosso convidado é um professor da casa, professor Nildo Mello, que já chegou aqui, ó, já tô vendo, super pontual, né? Eu atrasei só alguns minutinhos. Antes do Nildo entrar e se apresentar, eu gostaria de falar um pouco. Boa noite, Maíra. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto, né, da Microlins. O projeto de palestras ele já existe no seu formato presencial e a gente trouxe, né, o projeto das palestras para o formato online. Então, é um ciclo de palestra que acontece fisicamente todos os sábados. A gente trabalha alguns temas voltados para o mercado de trabalho. Então, a ideia é a gente amplificar isso, né, amplificar as vozes, né, que a gente leva lá para a Microlins. Então, eu trabalho com a parte do marketing pessoal, tem o Leno Menezes que fala sobre empregabilidade, Leno que teve com a gente aqui na semana passada, e hoje a gente está trazendo o professor Nildo, que tem aí um currículo super vasto, para ele falar um pouco sobre as tecnologias. E aí eu vou chamar ele, já colocar ele aqui para se apresentar para vocês, mas eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso tema, tá? Ele já botou aqui, deixa eu chamar ele. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Lucas, Franciele. Boa noite a todos os nossos colaboradores Microlins. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Olá, Nildo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Dá pra ouvir, tá Tudo ouvindo bem, né? O áudio, né? tô te ouvindo bem, tá super Vamos tranquilo. ver. Você tá conseguindo me ouvir bem também? Tô. Só vou aumentar um pouquinho que tá bem baixinho aqui. Só um Tá, pouquinho. pronto. Tô só ouvindo um chiadozinho assim. Não sei se é. Ah, agora melhorou. Melhorou, né? Pronto. É. Joia. Ficou um chiadinho agora de novo. Voltou? Não sei se. Pessoal, vocês estão ouvindo ou sou eu? Responda aí, por favor. Tô ouvindo só um chiadozinho. Não sei se é o meu só. Bom, enquanto você tá aí vendo essa parte do som, deixa eu ver se o pessoal fala aí. Gente, vocês estão escutando bem? Ou vocês estão escutando também um sonzinho como se fosse um apito? Bom, boa noite, dona Amélia. Enquanto. Tá tendo um chiadozinho. Obrigada, Rosinha, querida. Seja bem-vinda. Enquanto o Nildo está lá ajeitando o som dele, então, como eu disse a vocês, vou ser breve aqui e falar um pouco sobre esse cenário, né? Quando a gente fala novas tecnologias, parece que a gente está trazendo até alguma coisa assim, a gente está inventando a roda, né? E não é bem isso, né, Nildo? A gente sabe que muitas coisas da própria tecnologia já estavam aí acessíveis, já estavam à disposição, já estavam aí funcionando, já estavam entregues, né, ao mercado. Mas muitas coisas, como eu falei na live passada, algumas empresas ainda não tinham adotado, algumas empresas ainda não tinham trazido para a sua realidade. Então, a gente traz essa. Um estadinho, eu não sei o que é, não, mas você quer botar o fone, não, acho que quando bota o fone melhora. E é. Pode ser isso. Tem que Deixa, colocar o fone deixa eu para. pegar então. Tá bom. Bom, e aí, o que é que acontece? A gente não vai inventar roda, a gente não vai trazer aqui para vocês, surgiu isso agora no meio da pandemia, essa tecnologia, tecnologia isso. Na verdade, a gente vai mostrar para vocês que sempre existiu, né? E como isso hoje está sendo um aliado muito grande, muito forte e potente nas demandas, não é tanto do mercado de trabalho, como das empresas que estão atuando. A gente sabe que para a realidade de algumas empresas estão paradas, mas para a realidade das que estão atuando, a tecnologia tem sido e é a principal ferramenta, né? E aí é onde o Nildo, vou pegar aqui minha colinha do roteiro, né, com as minhas perguntas. Deixa o Nildo só organizar ali. Ó, o Ciara agora parou. Dá pra ouvir bem agora? Estou te ouvindo. Você consegue me ouvir? Pronto. Consigo, tá tranquilo. Eu vou pegar aqui minha cola das perguntas, né? Eu mandei, a gente conversou durante a semana, e aí vocês que viram aí o texto sobre a apresentação do Nildo, vocês viram que o Nildo é um cara com um currículo assim gigante, que já trabalha com tecnologia há muito tempo, né? E que vai trazer para a gente hoje, nessa noite, um papo muito enriquecedor sobre isso. E é justamente sobre essas novas formas da gente ver o mercado, né? E da gente também atuar, que a gente vai falar aqui. Bom, Nildo, primeiro eu quero que você se apresente, dê boa noite. Essa apresentação pessoal, eu já falei do seu currículo, mas eu quero que você conte um pouco da sua história. Como é que você conheceu a Microlins? Como é que você foi virar professor da Microlins? E
fale um pouco também sobre as suas experiências. Boa noite, gente, tudo bom? Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, viu? Bom, eu sou formado, ele é licenciado, e foi engraçado, né? A forma que eu conheci a Microlins. Quer dizer, a Microlins já é muito mais conhecida, né? Claro, mas eu estava terminando um empreendimento que eu tinha, né? Porque estávamos sendo assaltados com bastante frequência. E aí, então, eu fui levar um currículo para uma outra empresa que lá na Microlins estava fazendo seleção. E aí eu fui perguntar lá na Microlins onde é que ficava a sala, né? Aí lá tinha uma coordenadora, a coordenadora pegou meu currículo e falou: olha, nós estamos precisando de um professor como você. E aí eu fui, participei de uma seleção, né, que estava fazendo na Microlins. Também aí acabei ficando por lá. E olha que eu abri mão de trabalhar numa empresa, né, que se não me engano era uma empresa de telefonia, né, trabalhar na parte de data center. Só que eu falei, não, eu tenho que buscar essa raiz, é a minha paixão, né, que é estar ensinando. Então, como eu gosto muito de ensinar, né, eu acabei optando pela Microlins, e esse namoro aí, esse casamento, na verdade, né, já dura um bom tempo já. Foi 2011, eu acho que isso. Bacana, então já tem uma longa caminhada aí com a gente, né? Já faz parte da família da Microlins há quase 10 anos, né? É sangue azul já. Sangue azul. Bom, Nildo, então para a gente começar agora, de fato, falar sobre o tema, eu separei aqui algumas perguntas, né? E agora eu queria que a gente se aprofundasse mais, né, nessa questão. Você é licenciado em sistemas de informação, né? Muita gente, primeiro que muita gente ainda não entende assim, o que é sistema de informação, né? O que o que é que se discute nessa disciplina, o que é que se fala. Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre a sua área, o que é exatamente a sua área, e com esse cenário de hoje, né? As pessoas que buscam essa graduação, as pessoas que buscam o sistema de informação, quais são as profissões mais em alta? Eu separei uma cola aqui em que as profissões que estão mais em alta hoje, segundo o LinkedIn, né, que é uma plataforma de relacionamento empresarial, e eu achei interessante. Embora essas áreas que eu vou citar, né, você começa trabalhando com sistema de informação, né, que é uma área em que você vai atuar desenvolvendo sistemas, né, para a internet, desenvolvendo softwares, aplicativos. Mas, enfim, esse top 10 LinkedIn, olha que interessante. São 10, né, profissões que estão em alta. Uhum. E dentro dessas 10, destacam-se 6 na área de informática. Repara que interessante. São 10 na área de TI. A primeira, né, que não podia ficar de fora, seria gestor de mídias sociais. Né? Mídias sociais hoje está em alta, né? Muitas empresas de marketing, publicidade, propaganda estão trazendo essas pessoas, né, que trabalham gerindo, né, as mídias sociais e acrescentando as suas empresas. O segundo interessante também é engenheiro de cibersegurança, né? Trabalha com sistema de evitar hackers entrar nas empresas, né? Descobrir fraude, porque como hoje nós estamos passando esse momento epidêmico aí, né? As empresas estão se protegendo muito. Então, nessas proteções, né? Tem muitos casos, você vê agora recente, a Caixa Econômica, né? O programa Caixa Tem, né? O aplicativo Caixa Tem foi hackeado. E muita gente foram lesadas aí, né? Por conta desse auxílio emergencial, né? Os hackers entraram lá e levaram tudo, o povo, então uma confusão só. E uma coisa que cresceu muito foi a questão, desculpa, mas uma coisa que cresceu muito foi a questão do uso das próprias ferramentas de reuniões, né, de Meets. Então, assim, Zoom, Meet, e teve o Zoom logo no início, lá de março, teve uma grande evasão, né, de dados pessoais das pessoas que eram cadastradas, né? Exato. Tá complicado. Então, esse engenheiro de cibersegurança, ele vai trabalhar basicamente fazendo com que evite-se, né, esses ataques, né, essas empresas. Então, está sendo, hoje, né, no top 10 é o segundo da lista. O quinto da lista é o cientista de dados. São aquelas pessoas que trabalham com um produto já pronto, né,
e vai trabalhar com programas elaborando os dados, extraindo esses dados, trabalha mais com banco de dados, extraindo informações que não está pronto no ERP, né, que é o programa de gestão. Ele vai extrair esses dados e vai passar os dados já formatados para a empresa, no Excel, enfim. Esse é o quinto da lista, né? Entre esses três, o quinto da lista é cientista de dados. E tem o engenheiro de dados, que é o responsável pelo desenvolvimento. Esse é o sexto da lista. E aí vem o sétimo da lista, que é especialista em inteligência artificial, né? Todo mundo conhece a inteligência artificial, né? Hoje até um robozinho que está em alta, o pessoal chega em casa, ele dá bom dia, boa tarde, boa noite. Essa semana eu estava navegando na internet e descobri que existe uma lâmpada também chamada Alexa, que agora você conecta ela no Bluetooth, bota a lâmpada lá e você pode falar, Alexa, eu quero a cor amarela, ela bota amarela. Alexa, eu quero azul, ela bota azul. Esse povo está usando inteligência artificial até para o que não precisa, o supérfluo, né? Pois é. Apesar de que hoje, né, olha, eu, se eu não me engano, tem um empreendimento aqui em Aracaju, que é aquele Luciano Barreto Júnior, que há muito tempo já trabalha com tecnologia de ponta, né? Fica ali perto do planetário. O dono do imóvel, antes de chegar em casa, ele já manda aquecer a banheira. Repara, que interessante. Aí eu quero a temperatura do meu piso em tantos graus. Só falta, né? Nem falta falar, que a gente fala geralmente no popular, né? Só falta falar, não, mas ele já fala, né? Já Ele só não sai com você. A automatização realmente também um assunto que antes mesmo da pandemia, né, já eram empresas que estavam muito crescentes, principalmente nesses empreendimentos novos, e muita gente ainda não conhece, né, essa questão da automatização. É verdade. E o oitavo, né, é o desenvolvedor. Java. E dentro dessas plataformas que eu falei, né, dentro do sistema de informação, você vai trabalhar com Python, repara, né? Hoje é uma ferramenta assim que está na moda hoje, né? Sim. O Python, que você vai desenvolver aplicativos, enfim, você faz muita coisa com Python aí. Ô, Nildo, engraçado, eu não botei essa pergunta no roteiro, mas eu vou comentar com ela sobre você. Você falou essa questão de desenvolver aplicativo, né? Como é que você vê essa questão aqui no Brasil? Eu vejo que fora do Brasil, adolescentes de 13 e 14 anos estudam isso nas escolas, criam aplicativos, ficam milionários, né, às vezes, e até brasileiros também, né, que muito cedo desenvolve aplicativo. Existe um incentivo do brasileiro à tecnologia dele, sei lá, como é que você vê isso? Como é que você se interessou na tecnologia, primeiramente? E você acha que existe um incentivo no Brasil? Como é a área aqui em Sergipe? Eu sei que existem os parques tecnológicos e tudo mais, mas existe um fomento para esse crescimento do estudo da tecnologia, para ele chegar mais cedo na mão dos adolescentes, por exemplo, nas escolas? Como é que é o cenário hoje aqui em Aracaju, em Sergipe? Infelizmente é fraco. Não é bom, não. Deveria, né, incentivar mais nas escolas. Inclusive, é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, que deveria existir uma matéria, né, de informática, pelo menos básica, como obrigatória nas escolas. E não tem, né, como matéria obrigatória. As escolas Hoje particulares já tem, né? Mas eu acho que a pública deve ter essa deficiência ainda muito grande, né? É porque eles colocam, mas eles colocam não como licenciado pelo MEC, entendeu? Obrigatória, sim. Eles não colocam com essa obrigatoriedade porque o MEC não obriga, tanto que não tem nem Enem. Se tivesse no Enem, né, a matéria, você estudar, fazer informática, né, você só vê mais em concurso público. Mas se você vê esse Enem, talvez tivesse um empurrão, forçando ali, né, para que as pessoas se interessassem mais por informática. Mas, infelizmente, hoje aqui é fraca. Tanto que eu lembro que eu e um amigo meu, nós saíamos com as pastinhas debaixo do braço para vender loja virtual no centro de Aracaju. Então, ninguém vai querer usar isso, não. Ninguém vai usar esse negócio, não serve. Em Aracaju não pega. Mas aí nós vemos hoje, né? Todo mundo hoje precisando. Teve que aderir ao virtual, né? E as ferramentas do virtual, né?
É. E quem já tinha, Então, já estava à frente, né? A gente falou isso até semana passada. Quem já estava atuando na internet, quem já tinha suas lojas, seus sistemas de pagamento, tudo certinho aí rodando, né? Falando ali no popular, conseguiu, né? saíram na frente. Pois é. Então, agora eu vou para a minha segunda pergunta aqui do meu roteiro. Bom, a gente sabe que a tecnologia mudou muito a forma da gente se comunicar. Você falou aí até que uma das profissões, né, dessa questão dessas novas tecnologias que não são tão novas assim, não foram inventadas agora, você citou como o gestor de redes sociais. Eu até estava brincando aqui, comentando hoje aqui em casa, que meus amigos, muita gente tem feito cursos de brand, de redes sociais, de geração de conteúdo e estão gerando essa autonomia, né? O que é muito bacana. A gente sabe que outras áreas da informática não são tão fáceis assim de você adquirir esse conhecimento e se tornar e ter tanta essa autonomia, né? Mas me fale assim, você, com relação a essa questão dessas novas formas de se comunicar, até dessa questão de imediatismo que a internet também traz muito, né? E eu não sei se na sua área de tecnologia também é assim, mas provavelmente deve o pessoal começar no primeiro período já querendo fazer tudo, né? Do curso. Mas como é que você vê essa questão das profissões que trabalham? Você, por exemplo, é youtuber, né? Você tem um canal no YouTube com mais de 16 mil seguidores, um canal de sucesso, que você fala sobre vários assuntos. Né? Você falou aí da Caixotem, eu lembrei que eu fico olhando lá, porque você dá várias dicas, né? De economia. Então, assim, como é que você enxerga essas novas profissões que, sei lá, 10 anos atrás ninguém imaginava, ninguém chamava de profissão? E hoje você tem aí no seu currículo, você acumula, né? Várias profissões e uma delas é youtuber, né? Você pode dizer, olha, eu sou youtuber, porque você trabalha, você determina um tempo para isso, né? Para gerar um conteúdo, para editar, para ir lá postar. Me fala um pouco sobre isso. Então, eu até dou, né, como dica, né, ao pessoal o 3P, né, para ser youtuber hoje, que é paciência, persistência e planejamento. Sim, verdade. Pense, E muita porque sem esses, gente é preguiçosa, só tem um P, preguiçoso. é verdade. E aí quer que o canal seja sucesso, né? Como é que vai ser se você não trabalha? Você colocou um vídeo hoje e falou, ah, não viralizou, então não quero mais saber do canal. E já, né, dispensa o trabalho. Então, se você quer ter como um trabalho mesmo, colocar para frente mesmo, trabalhando, você tem que ter paciência, né? Tem que ter persistência e fazer todo um planejamento, né? Você vai trabalhar planejando quantos vídeos você vai colocar por semana ou diariamente e até descobrir o seu nicho, né? Vai demora um pouco, mas aí pegou naquele nicho ali, só jogar para frente. Tem pessoas que têm mais condições financeiras, né? O que ele vai fazer? Ele vai investir muito em publicidade. Então, se ele investe muito em publicidade, né? Divulgando muito o seu canal, vai chegar um tempo que as pessoas vão estar se inscrevendo bastante e saindo na frente. Bacana. E me conta um pouquinho do seu processo. Como foi que você decidiu começar esse processo de... Ah, antes de eu ir para essa pergunta, deixa eu só ler aqui um comentário de Leno interessante, que ele fala assim, opa, peraí que eu já botei o vídeo na hora errada. Peraí, viu? Voltando aqui. Leno falou assim, hoje, dia 16, o governo do estado lançou um edital da Tecnova SE, através da FAPTEC. Este projeto abrange inteligência artificial, eletroeletrônica isso, e nanotecnologia, entre outros. Então, sobre aquilo que a gente estava falando, né, dos investimentos. Aí tem até o site da FAPTEC, que Leno colocou. Obrigada, Leno, pela contribuição. Bacana. Então, existem, né, alguns projetos, é interessante a gente até citar aqui, porque a gente fala que falta investimento, mas é como você falou, a questão das escolas, né? De repente poderia ter mais, né? E Exato. ser uma coisa que a gente já induzisse, de repente, até instigar, né, nos adolescentes, essa questão de desenvolver, né, a tecnologia. Mas aí, o que eu ia te perguntar, você estava falando da questão do youtuber, dos Isso. 3P, bastante. Me conta um pouco de como foi esse processo, de como é que você escolhe os temas, como foi, porque você tem uma infinidade aí de assuntos que você pode tratar, né?
Como foi que você chegou assim, quero ter um canal sobre isso, falar sobre isso? Porque aí depois eu quero chegar lá nos seus livros também, né? A gente vê. E vou até falar agora, você fazer essa ponte, né? Assim, do Nildo youtuber para o Nildo escritor, né? Como é que foi isso? Existe uma ligação? Não existe? Uma coisa independe da outra? Eu queria que você me falasse sobre os dois processos. Interessante, você adivinhou, viu? Porque o canal do YouTube, ele surgiu quando eu tenho um pouco de problema de memória, né? Para estar memorizando muitas coisas. Então eu faço vídeos de mim mesmo, me explicando, Que entendeu? bacana! Aí eu comecei a fazer e colocava lá em privado. Só que eu esqueci, comecei a colocar ele público. Aí daqui a pouco chegou uma carta do YouTube perguntando qual eram os meus dados bancários para confirmar endereço, essas coisas. Eu, gente, não, isso aqui deve ser. Aí quando eu fui olhar lá no canal, tava com 4.000 inscritos e já monetizando os vídeos já automático. Eu, nossa, eu não sabia disso não. Aí foi assim de supetão e Aumenta começou a aí. acontecer as coisas. Os livros foi a mesma coisa, parecido, né? Só que já foi mais com um propósito. Eu sempre, quando eu faço minhas pautas, né? Vou fazer os meus trabalhos, eu escrevo, né? Até ministrações, né? Nas igrejas, eu vou escrevendo tudo aquilo que eu vou falar para os irmãos na igreja. Então, eu falei, por que não transformar isso em um livro, em um material para estar divulgando para as pessoas? E foi da mesma, parecida, com a mesma maneira que eu comecei a divulgar esse trabalho também, né? Os livros hoje são 20 livros, né? A gente tem aí já publicado já. Desses 20 livros, né, destacam-se esses dois, né? Que eu acho que Você o que tem mais 20 vendo livros hoje é 20 livros e eu achava que escritos. eram dois. Nossa, Esse se destaca muito, né? O Bitcoin. Teve uma jornalista em São Paulo que falou muito, citou esse trabalho, né, do livro Bitcoin. E eu achei muito interessante, porque eu nem sabia disso. Eu estava pesquisando meu nome no Google para saber se estavam falando alguma coisa e teve essa repercussão aí, eu achei interessante. que E bacana. E esse eu The acho. Deep Web Zone também. E seus outros livros, eles seguem essa mesma linha desses mesmos assuntos ou são assuntos diversos? São assuntos diversos, né? Eu tenho na área de informática, eu tenho esses dois. Eu tenho um informática para melhor idade, né? Para os idosos, né? Que se interessam, né? Entrar na informática. Ensina até eles rastrearem seus netos que estão perdidos por aí no livro. Interessante, ó. Principalmente assim, agora não, porque está todo mundo trancado em casa, né? Mas é importante até, a gente às vezes vê os jovens até com muita impaciência, né? Para ensinar os mais velhos a usar a tecnologia. Então, até interessante. Por isso que a gente tem, né, a informática para melhor idade, justamente para isso. Mas depois que eles estiverem soltos na rua, é importantíssimo aí para os vovós e vovôs terem essa conexão. Mas me conte, existe um alinhamento entre a questão do livro com a questão do canal do YouTube? Ou foi uma coisa também... O YouTube você já contou, né, como foi seu processo, era para você memorizar, né? Porque você tem essa dificuldade de memorizar. Mas era o mesmo contexto ou não? Não, não. Não era o mesmo contexto assim, não, porque eu coloco os vídeos para memorizar, né? Aquele passo a passo, né? Os livros eram mais assim, eu fazia uma palestra no local, eu fazia algumas anotações, né? Para não esquecer essas anotações. Minha esposa mesmo reclama aqui em casa, nossa, Nildo, todo lugar que a gente chega tem anotações suas. Justamente Lena é por assim isso, para não também. estar esquecendo. Sozinho. Ô, E é, Nildo, aí, já que a gente está falando de youtuber, né? A gente chegou nisso aqui. Youtuber, como eu falei, é uma profissão. Hoje você coloca isso no currículo também. Você está aí com 16 mil seguidores, você começou a monetizar, já ganha dinheiro com o seu YouTube, ganhou quando tinha 4 mil seguidores, né? Quando foi quando o Google te mandou a carta, né? Mas hoje, quando você produz o conteúdo para o YouTube, você já faz pensando em ser remunerado, em ganhar dinheiro? Como é que está o processo hoje? E eu queria dicas, assim, uma coisa que eu escuto muito quando eu vou falar sobre marketing pessoal, sobre mercado de trabalho, emprego com jovens, é isso. Eu quero ser youtuber, eu quero ser instagrammer, agora TikToker, né? Tudo o povo quer ganhar dinheiro com as redes sociais, com a internet. Me fale assim, existe dicas que você pode dar para quem está lá já no YouTube, para quem já tem um canal e que não está sabendo para onde ir?
Existe. Eu acho que eu perdi a conexão com você aqui. Ah, Agora está voltando. você consegue me ouvir agora? Ah, consigo. Então, Aí eu o que queria que você... acontece? É, hoje, né, eu já levo mais a sério, né, o trabalho. Então, tudo que eu vou colocar lá hoje, eu já penso um pouco, eu já faço um roteiro, mais ou menos o que que eu vou falar, e vou colocar pensando nesse retorno, né, desse trabalho. Até porque como eu viajo muito, né, faço algumas viagens, eu preciso assegurar uma renda, né? Então, hoje, quem patrocina, né, essas viagens minhas, basicamente, é o YouTube. Então, é como se fosse uma carta na manga. Coisa boa, viu? Que coisa boa. Bom, falando nisso das suas viagens, aí eu vou puxar um gancho aqui para uma outra pergunta. Você teve sua experiência, né, com o Google, trabalhou na empresa Google e justamente nesse processo de bater Sergipe todo, né? Que eu sei mais ou menos como foi sua função lá, mas eu queria que você falasse um pouco de como foi a experiência, né? Muita gente fala no Google, o Google está na lista lá, nos trends das empresas tão sonhadas que as pessoas gostariam de trabalhar. É uma empresa, assim, em muito destaque por conta da relação dela com os fornecedores, com os colaboradores. Eu sei que o seu emprego não foi diretamente no escritório, né? Até porque aqui em Aracaju a gente não tem. Mas eu queria que você contasse como foi a sua experiência, o que é que você fazia, qual era a função. Que eu já sei, mas aí para os nossos 14 espectadores aí terem um pouco dessa noção e saber um pouco dessa sua experiência, eu queria que você contasse. E como foi também que você conseguiu esse emprego, né? Até de repente vai que tem chance aí para outras pessoas também. Inclusive, eu queria deixar uma dica para o pessoal aí, se pudesse se cadastrar, né, para ser em outras profissões online, né? Que é bem simples de fazer. Você pode trabalhar como agente digital, por exemplo, na Appen, né? Você pode pesquisar lá no Google como Appen. Como é esse trabalho da Appen? Você vai trabalhar testando ferramentas como essa que nós estamos usando agora. Você Sim. vai transformar um testador oficial do próprio Instagram, do Facebook. Eles vão mandar você instalar um aplicativo, né? Entrar com o usuário e senha deles. E aí você vai fazer alguns testes. Por exemplo, mandaram um teste para mim agora recente. Eu tinha que gravar 3 senhoras idosas diferentes caminhando. Hum. Gravar um menino andando de skate. E isso eu vou computando, né? Essas informações e enviando digitalmente. Aí a necessidade também da pessoa saber falar inglês, né? Porque é todo em inglês lá. Então é uma área boa e paga muito bem. Eles pagam em dólares, né? E pagam por projeto. Por exemplo, cada foto dessa aí que a pessoa for tirando é em torno de $5, né? Que ela vai estar recebendo por cada foto. Um projeto desse aí, a pessoa recebe $250, né? Um projeto simples desse. Que bacana. Então a pessoa vai no site da Apple Appen. e se App cadastra. e se inscreve como agente digital. Bacana, É muito bacana. bom esse. Boa dica. E outro também que eu até ensino meus alunos muito, né? Para eles serem cliente oculto, né? Sim, Testar produtos fisicamente. É muito bom também. Eu mesmo já andei muita sorveteria de Aracaju testando. que trabalho difícil, né? Testar o sorvete de cacau é muito difícil, né? Ir num cinema, assistir um filme para testar, para saber se está tudo limpo, se a lixeira está cheia. Tirar foto sem o funcionário saber, né? A gente fica aquele cabuetazinho. Geralmente o cliente oculto você recebe um formulário, né? E você vai preenchendo com todas, desde do estacionamento até o atendimento e o pós-atendimento, né? O bacana do cliente oculto Isso, é porque é uma triagem bem, bem caprichada, né? isso. Agora, no Google, o Google foi uma coisa interessante. As pessoas não acreditam muitas vezes, por exemplo, lá na Cato, né? Eu me cadastrei na Cato com um currículo gratuito durante 7 dias. Hum. E eu me cadastrei, de repente, uma moça me ligou, né? Dizendo que queria fazer uma entrevista comigo online, como a gente está fazendo aqui agora. Sim. E aí tem que responder diversas perguntas, que foram bastante rigorosos nas suas perguntas. Eu acho que eu errei uma das perguntas que eles me fizeram, a pergunta de trânsito, pergunta muita coisa.
E aí, de repente, mandaram as passagens, né? Pra gente participar de um treinamento lá em Alagoas. Eu não sabia que empresa era. Eles não divulgaram de que empresa era. Ah, então você fez às cegas a entrevista para o Google. Isso, tudo às cegas, porque eles disseram que era tudo confidencial. Aí, Interessante. quando eu cheguei lá, numa palestra muito grande, né? Aí veio aquela menina com a camisa do YouTube, eu falei, eu sabia que era o Google. E aí eles Deu nervoso apresentaram, quando você viu fizeram, que era o Google? um pouquinho. Aí eu falei, nossa, olha que bom, coisa boa, rapaz, né? Empresa muito boa, então vai abrir um leque muito grande, né, na minha carreira. E aí eu fui, né? Eles ensinaram a dirigir o carro deles lá, como trabalhar no computador. E, enfim, hoje eu sou xingado pelos Ubers da vida, né? Porque esse mapa de Aracaju aí. Ou seja, gente, o Google Street View, aquela função que vocês clicam lá e ele te leva para a rua e aí você vê a foto da rua, aquela imagem que ele dá aquele giro, né? De 360 graus. E às vezes tem uma pessoa na porta, né? Às vezes tem uma pessoa encostada Isso, no carro. Ali foi tudo fotografado por ninguém menos que Nildo, né, Nildo? isso. Explica um pouquinho como é que funciona essa tecnologia do Google Street View, como foi esse trabalho, como é que funcionava essa questão das fotos, o horário que você trabalhava, porque a maioria das ruas estavam vazias, né? Então, como é que funcionava isso? Era o dia inteiro ou você tinha que ir de madrugada para pegar as ruas vazias? Como é que funcionava? Era o dia inteiro, porque era pela posição do sol. Mas geralmente era de 7h20 da manhã até as 3 da tarde. Era um horário que eles colocavam base para não ter sombra. Uma ou outra sombra aparecia, mas o sistema corrige. E aí nós temos um carro, né, que tem 15 câmeras em cima, em Full HD, são 15 posições, né, as câmeras, para cima, para baixo, para o lado, diagonal. E cada vez que você acelera o carro, ele fotografa. Então, se eu tivesse com o carro a 180 quilômetros por hora, ele tiraria a foto em Full HD. Agora, mais do que isso, não. Era Nossa. bem bacana. E aí já Como eu digo, né? envia como é esse O, processo o, da tra- o- viagem. eu fazia, né? O HD enchia, né? Não, a recomendação era sempre que não deixasse o HD encher 100%. Então, quando ele chegava mais ou menos 80, 85%, eu pegava o disco e colocava nos Correios. Porque a empresa já tem um contrato com os Correios. Então, eu Então, fazia colocava tudo dentro de uma caixa e enviava tudo para São Paulo. Em São Paulo, eu enviava para os Estados Unidos. bacana. A Leno fez aqui um comentário, né? Que você participou de uma entrevista online quando ainda não se falava tanto disso, né? Nosso primeiro bate-papo aqui na live da Microlins, há 2 semanas atrás, foi sobre entrevistas online, né? A gente viu que muita gente estava, eu nunca fiz entrevista online, como é que funciona isso? Como é que a gente se comporta? Vou ficar nervosa, não sei o quê. E a gente falou, né? E hoje eu comecei justamente falando que a gente não vai inventar a roda, né? Tudo que a gente vai conversar aqui já existe. E, de fato, as entrevistas online também, né? Elas já existiam há muito tempo. Mas é porque agora ganhou destaque porque tá todo mundo em casa preso, né? Mas, de Todo mundo em fato, casa. você vê aí, ó. Ô, Nildo, e você acha que o que foi o diferencial no seu currículo para conseguir essa vaga? Você acha que é a questão da informática, sistema de informação, você tinha algo a mais? O que é que você acha que influenciou você conseguir essa vaga? Porque você só errou uma questão também, né? E Inteligentíssimo. foi de trânsito. De trânsito. Foi. Eles colocaram um sinal que nós nem usamos no Brasil. Foi um sinal de menos, né? Ou Que seja, para significa. humilhar um pouco mais, você fechou a prova, né? Basicamente, você acertou todas as questões, né? Rapaz, que coisa. Aí, eu acho que o que diferenciou mesmo é a qualificação, porque a gente estuda muito, né? Às vezes chega num local, aquelas coisas que eu falo com meus alunos, né? Você chega num cliente e resolve um trabalho em 10, 5 minutos. 5, 10 minutos. Aí a pessoa fala, mas vai cobrar isso tudo por um trabalho de 5, 10 minutos, né? Mas não sabe o tempo que nós investimos, né? Estudando, né? Perdendo cabelo, porque eu não perdi cabelo à toa. É verdade, exatamente. Bom, estamos aproximando aí dos nossos 25 minutos finais, mas tem mais perguntas. Aí vou trazer um pouco dessa questão da humanística, vamos falar assim, né? Dessa questão humana. No seu currículo, eu sei que você coloca, com bastante propriedade, que você também é pastor, né? Evangélico. E assim, a gente sabe que ser professor já parte de si também
ter uma certa liderança, né? Ter esse espírito de liderança. Você assumiu cargos que você e até responsabilidades, missões que você foi para fora do Brasil, você viajou. Então, assim, tanto o domínio da tecnologia, do inglês, eu sei que te ajudaram nos pontos profissionais. Mas dessa questão mais humana mesmo, assim, hoje, por exemplo, no seu na sua função como pastor, você também usa dos recursos da tecnologia? Você também leva o que você aprendeu para esse ambiente? E como é que funciona? A gente usa com certeza, né? Até principalmente para a questão de comunicação. Você vê, uma comunicação que a gente fazia para outro país levava 2, 3 meses para chegar a informação, antigamente, né? Quando não tinha esse acesso que nós temos hoje. Os irmãos, né? Os missionários que estão lá hoje, né? Morando em Moçambique, por exemplo, né? Eles estão lá há 25 anos. E olha só, né? 25 anos atrás, Moçambique estava em guerra. Imagine como não era a comunicação até eles. Era muito difícil, era muito complicado. Você mandava um equipamento, era extraviado, né? Era facilmente extraviado. Mandava recurso, dinheiro, né? Era muito complicado para eles fazerem saque, essas coisas, e que mandar via malote e era extraviado também. E hoje não, hoje tudo mais simples. Da mesma maneira que eu estou falando com você aqui agora, eu falo com eles lá, né? Através de lives, Você através passou de quanto tempo lá quando você viajou? 34 dias. E você dava aulas também. É, lá a gente estamos implantando, né, na verdade, um centro de formação lá em Moçambique e até queremos patrocinadores. Olha, Leno, alô, Leno. Então, mas De formação de profissionalizante. Nós estamos precisando lá trabalhar com isso. então, você nesses 34 dias você você deu aulas, não é isso? Não, nos 34 dias todos não. Só em alguns momentos lá. Tá. E Com agora alguns você está irmãos. implementando um projeto. Envolve Isso. tecnologia? O que é que vocês vão trabalhar? Me fale um pouco mais sobre. Então nós estamos querendo colocar aquilo que nós temos hoje na Microlins, né? Diversos cursos, né? Para que as pessoas, para que os jovens lá, né? Que hoje vivem muitas vezes na extrema pobreza, ele possa ter uma oportunidade, né? Nós temos uma missão lá, e a missão lá da gente, né? Ela é num bairro muito pobre, lá em Moçambique, e muitas crianças estudam lá de forma gratuita, onde que lá, né, gratuito mesmo não tem o ensino. Lá é tudo pago e muito caro Então, para lá não existe estudar. escola pública como existe no Brasil. Existe, mas paga. Mas existe a partir de uma certa idade, né? Quando ele for mais velho, né? Para criança não tem, não existe, não. Entendi. Ó, Criança quem ensina é pausa. a mãe em casa. Entendi. Ah, sim, tem muito essa cultura, né, de estudar em casa. Só uma pausa nesse assunto, só para a gente ver aqui uma pergunta do Heroilton. Heroilton, meu querido, um abraço. O Heroilton participou de uma palestra comigo lá no bairro Bugio, que é próximo aqui, né, da Microlins, do Santos Dumont. É um empreendedor, inclusive estou aguardando notícias do seu empreendimento, viu? Ele fala assim, professor Nildo, com a evolução das tecnologias, você acha que há carência de profissionais qualificados para a chamada de profissões do futuro? A gente até falou no início sobre essa carência que o próprio incentivo, né, ao desenvolvimento da tecnologia, que o Brasil é muito falho, né, não existe. Um incentivo para o adolescente, para o jovem no Brasil. Mas como é que você vê do outro lado? Você, enquanto professor, né? Às vezes, assim, até você precisa de uma indicação. Acontece muito com o professor, né? Me indique alguém para uma empresa, me indique alguém para isso e tal. Como é isso? Quando lhe pedem indicações, você tem que indicar. Porque eu sei que seus alunos saem preparados, né? Mas É. me fale um pouco sobre essa pergunta do Heroilton. Geralmente os alunos da Microlins saem na frente, né? Uhul! Eu tenho contato com eles, né? O professor Leno, ele sempre deixa a gente num grupo, né? E a gente vai conversando, vai tirando dúvidas. Nós temos alunos hoje aí que trabalham na Assembleia Legislativa, hoje, né? Através de indicação. Nós temos alunos hoje que trabalham na Câmara de Vereadores de Aracaju, trabalham na própria Seconsud, né? Data Center. Bacana. Então, nós temos diversos tipos de alunos que são indicados pelos professores, né? O professor está lá, ele vê
o potencial daquele aluno que mais se destaca e esse aluno é indicado para E é estar uma coisa que é participando. engraçado, né? Eu falo sempre nas palestras de marketing pessoal que eu dou, é que em sala de aula, tanto na universidade como na escola, enfim, quando você está no ensino médio, quando você entra na universidade, já busque ali plantar essa semente do ser referencial, né? De ser referência. Às vezes a pessoa acha que ser o bagunceiro, ser o festeiro, ser só o divertido da turma é o que importa. E hoje eu indico meus amigos, que foram meus amigos de faculdade, aqueles que eu olho assim e faço, esse é bom, esse é bom nisso, esse é bom naquilo, sabe? E em sala de aula acho que a gente tem muito isso também com o aluno, né? Você já dá aula há mais de 10 anos, não é isso? Isso. Então, nesses 10 anos, provavelmente você plantou muitas sementes aí que brotaram, como você falou, em muitas empresas. Agora, no mercado como um todo, Nido, o que é que você ouve, o que é que você escuta dos empresários, das empresas, aonde você atua, onde você passa? Como é que está a questão dos profissionais qualificados, como a Aurélio perguntou? Você acha que, tanto agora, para um futuro mais próximo, a gente vai ter uma mão de obra mais qualificada no Brasil? Tirando os alunos Vamos da ter, Microlins, né? obviamente, que a gente sabe que os alunos da Microlins são nota 10. É verdade. Então, nós temos, né, algumas pessoas já estão, né, se preparando, inclusive esse foi o momento das pessoas se acordarem também, né? É o momento das pessoas acordarem para a tecnologia. A tecnologia meio que pegou e bateu no vidro e disse, olha, eu existo, eu estou aqui, estou perto. Então, eu acho que isso vai dar um boom, né, nas empresas, e as empresas vão começar a investir nessa área, né, de tecnologia. Por quê? Porque as empresas hoje, quando chegam em Sergipe, por exemplo, ela já chega trazendo os seus profissionais qualificados, entendeu? Aí pegam os nossos profissionais qualificados e paga como um júnior. Aí é complicado, entendeu? E vai É, chegar um dia, né, que a gente esses vão estar falar que sendo... é a síndrome do vira-lata, né? Desculpa aí o termo, tá, gente? Mas a gente tá aqui, tá em casa, né? Tá todo mundo em sua casa, estamos fazendo de conta que a gente tá em casa, eu posso falar o termo. E essa síndrome de vira-lata é exatamente o que você falou, né? Infelizmente, a gente dá mais valor à mão de obra de fora, né? E aí, se for estrangeiro, então, né? Se for, não, é americano, é isso, não sei o quê. E a gente dá muito mais credibilidade para um profissional de fora e esquece de valorizar os da casa, né? E eu acho que assim, você, por exemplo, que você é sergipano, né? Isso, sou Eu vou botar sergipano. no currículo sergipano, vai que não é sergipano. Isso. Então, veja, você tem um currículo maravilhoso, um currículo excelente, um desenvolvimento tanto pessoal como profissional invejável. E, de qualquer forma, a gente sabe como é o mercado, né? Infelizmente, aqui em Sergipe. Mas pode continuar, desculpa, porque eu gosto de falar. Eu até tenho um aluno chamado Luiz. Ele estudou com a gente na Microlins e o menino tinha um dom incrível para desenhar. Nossa, ele estudou CorelDRAW, Photoshop, e daqui a pouco nós apresentamos uma ferramenta, né? Tem uma ferramenta online em que você disponibiliza as suas artes e aí as empresas se interessam, né? Pelo aquilo que você está fazendo. É o Logovia na época, ele mudou o nome. Eu não lembro qual é o nome hoje, mas era o Logo. Se você botar na internet lá, na URL lá, logovia.com.br, você pode enviar as suas artes no CorelDRAW, por exemplo. Sim. E aí a empresa apresenta lá, eu quero minha logomarca com essa cor, desse estilo, desse jeito. E aí você apresenta, né, o seu desenho, os seus traços, né, que você mais ou menos detectou daquela empresa, e a empresa vai escolher a sua arte. Esse menino chegava na Microlins todo santo dia dizendo, olha professor, já ganhei mais uma. Olha professor, já ganhei mais outra. Aí ele começou a chegar com boné diferente. Daqui a pouco ele começou a chegar com celular diferente. Daqui a pouco ele chegou com notebook e falou assim, professor, nunca mais eu não quero trabalhar nunca mais na minha vida para ser ninguém. Até hoje ele paga os estudos dele, né? Está se formando agora na Unite, fazendo esse trabalho que ele faz online. Nossa, E outra, é deficiente físico, menino. que bacana. Para você ver que tecnologia também é isso, né? Inclusiva, né? E a gente tem que É, estar numa educação inclusiva. Eu acho que se fala muito pouco no Brasil sobre como levar, né? Tanto. Na verdade, fala-se pouco sobre a tecnologia. Eu acho que é como eu te falei, aqui em Aracaju a gente tem um parque tecnológico, tudo, tem os projetos, como o Leno colocou lá no início, mas precisa desse fomento maior. Aí você veja, foi uma indicação sua ou foi o aluno que tinha descoberto esse site?
Foi indicação da gente, da Foi indicação. Microlins. Ó, família Coração Azul, sangue azul. Então, indicação sua, né? Professor tem muito isso, né? O professor acaba virando um mentor, né? Porque o professor instrui, ele leva as informações e ele ainda, tipo, acompanha também, né? Veja como é uma coisa que marcou a vida dele, né? E aí você vai estar sempre ali, marcou a vida dele para sempre, isso é importantíssimo. Fora que é tecnologia, né? Puramente tecnologia, muito bacana. Conte-me mais sobre. E até hoje, quando eu encontro com ele, é uma alegria muito grande, sabe? Ele hoje consegue bancar até o tratamento médico dele, que é um tratamento muito específico na coluna. Eu não sei se você chegou a ver ele na época. Luiz era um menino fantástico, sabe? Menino João muito inteligente. E hoje ele vive por conta própria, praticamente, né? Bacana. Tá namorando, já tá pensando em casar já, Olha aí, também né? quando começa a ganhar dinheiro, o povo já quer pensar em casar, né? Nilda, eu vou só Já dar quer uma pensar em pausa casar. rapidinho, só para poder falar aqui, dar um oi, um salve aqui para Luciana Simões, que entrou aqui. Foi professora da Microlins também, de designer. Né? Assim, esse site meio que para a gente é um calo, né? A gente quer designer gráfico, fazer esse trabalho, mas também é uma possibilidade, né? Mas, Lu, beijão. Ela foi da família Microlins também. E a Cássia também que entrou aí, grande abraço para todos que foram da família Microlins. E aí, Nildo, a gente está aqui nos últimos 10 minutos da nossa live. Bom, do nosso roteiro, que a gente já tinha conversado aqui sobre as perguntas, eu perguntei basicamente tudo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, queria que você falasse dos seus pontos de vista com relação a esse futuro, esse novo normal, né? Como a gente já vem, como a mídia já vem chamando, né? A gente vai entrar agora no momento de voltar ao mercado, de voltar às atividades, né, de trabalho por partes, né? Algumas lojas já começam essa semana, outra na semana que vem. E esse novo normal, ele, lógico, agora que a tecnologia, uma vez que foi trazida com essa forma tão imediata e tão urgente, tão necessária, ele vai se estender, né? Como é que você vê esse cenário? Qual conselho você daria para as pessoas que querem se preparar para entrar nesse novo normal, criando oportunidades? Então, o que eu digo para essas pessoas é que fique atento, né? Por exemplo, vá na Microlins, né? A primeira oportunidade que você tem, vá na Microlins, Pode ir no direct. inscreva-se no curso, vá escolher o seu curso, porque além que a pessoa às vezes fica achando, vou fazer um curso, eu já tenho tantos cursos, repita seu curso se for necessário até. Por quê? Além de você estar aprendendo coisas novas, né? Porque tudo se atualiza, você vai estar fazendo seu network. Então, presencialmente, você vai conhecer outras pessoas, né? Então, você vai abranger, né, aquela rede de contato que você tem hoje, talvez seja um pouco limitada. Então, você vai aumentar essa rede de contato conhecendo outras pessoas. E um dos melhores lugares hoje você conhecer é lá na Microlins. Você pode ter certeza disso. Vai que você conhece o Nildo da vida, que lhe dá uma dica top dessas, aí você está ganhando seu dinheiro, se bancando. Começa a assistir do E seu se banca canal. mesmo. Importante. E se banca mesmo, viu? O povo pensa que é brincadeira, mas não é, não. É sério isso. Nildo, você tocou no assunto, até desculpa me atrapalhar aí, mas vou lhe dar mais os seus minutos finais, que ainda tem 9 minutos, eu estou vendo ali. Uma coisa que você falou que é importante, a questão de procurar estudar, e mesmo se você já estudou, estudar novamente, né? Uma coisa que eu converso muito, falo muito quando eu gosto muito de ter contato com meus alunos. Quem foi meu aluno, eu gosto. Heroilton está me devendo, que ele ficou de entrar em contato comigo, não entrou mais, sumiu. Mas, então, eu gosto muito de manter esse contato com os alunos, até para acompanhar, né, esse crescimento aí. E existe muito essa coisa se fala muito disso, da zona de conforto, né? E é uma zona que a gente tem que cair fora logo, porque quem ficar nessa zona está fora do mercado, não adianta, né? E aí, uma coisa que você falou, se você já fez um curso, faça de novo, porque muda muito, né? E principalmente na tecnologia, né? Você fez seu curso em que ano, quando você fez a graduação? Eu fui em 2001. 2001. Então, de 2001 para cá, imagina quanta coisa não mudou, né? E você já fez uma série de Mudou coisas, né? muito. Conte aí pra gente como foi seus estudos, sua sequência. Porque você fez tecnólogo, depois fez outros, né? Como foi, assim, suas decisões para poder juntar tudo isso nesse currículo aí fenomenal?
No início foi frustrante, né? Porque você pensar em tecnologia, no momento em que as pessoas falam mais em medicina, direito, né? Cultural Era demais. muito concorrido, era muito, né? As pessoas procuravam muito. Então, eu estudei licenciatura, né? Que é para ser professor de informática, né? Na área de informática mesmo. O nome do curso era licenciatura em informática. Então, eu fiz esse curso, né? Pensando em ser professor de informática, né? Professor já era uma profissão, né, que as pessoas batiam muito, dizendo, não presta, não sei o quê, né? Então eu comecei a trabalhar né, estudando licenciatura, e aí como não tive tantas oportunidades, eu acabei, como eu gostava de programar, eu falei, vou ser um profissional da área de programação. Eu trabalhava numa empresa chamada Agape Sistemas. Sim. E aí eu via a importância de fazer esse sistema de informação na área lá quando eu trabalhava na Agape Sistemas. E aí eu vi a necessidade de poder alongar esse currículo, né? E poder estar ensinando a universitários, né? Sem precisar correr atrás de um mestrado imediato. Então, na minha pós, eu me especializei em metodologia do ensino superior. E aí, para poder alcançar, né? Esses limites a quais eu não conseguia chegar. Bacana. Então, assim, mais uma prova de que a gente não pode ficar parado, né, esperando, achando que a gente fez um curso e aquele curso vai resolver nossa vida, né? Que a gente tem que buscar outras fontes. E como você mesmo falou, você quis ser professor e aí estendeu sua pós para ensino, né, superior, que é bacana também. Isso. Mas fique sempre com a gente, porque você já é família Sangue Azul, você já é da família Microlins, então mantenha seu pezinho lá, viu? Bom, Nildo, Tá agora a gente certo. realmente vai para os momentos finais da nossa live, nossos últimos minutos. Eu queria que você agora desse seus agradecimentos para a gente poder, para eu também poder encerrar aqui e falar um pouco sobre nossa próxima semana. Tá, João? Eu Então, a agradeço, né, palavra é pela sua. oportunidade, né? Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite, viu? Estamos sempre à disposição. Obrigado, família Microlins. Obrigado, minha esposa, minhas filhas que estão assistindo aí. A Igreja de Cristo, né? Aqui em Sergipe. Tá aí o povo, né? A turma, meus amigos. Todos aí incentivadores, né? Desse projeto, desse trabalho. Deus abençoe cada um e a sua vida sempre. Então, agora eu que quero agradecer a você, Nildo, primeiramente por sempre confiar, né, fazer parte da família Microlins. Obrigado por aceitar vir compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, falar sobre esse tema. A gente sabe que o tempo é curtinho, né? É uma horinha, mas é legal a gente falar sobre algo que às vezes para muita gente parece óbvio, mas não é óbvio. É importante a gente bater na tecla e falar e trazer alguns temas para discussão, né? Como a gente falou aqui no início, a tecnologia em si, ela já está aí há muito tempo na praça, existem muitas coisas para serem exploradas. Eu acho que a inteligência artificial, sistema de informação, você falou em inúmeros empregos lá no início, redes sociais, o próprio desenvolvedor. Então, por exemplo, a gente está no momento agora que a educação ela está sendo toda online. Então, imagine, né? Quem pensou que as escolas iam estar tratando tudo online? A Microlink saiu na frente de novo, né? A É Microlins, hoje, verdade. o Leno falou lá na live anterior que foi com 2 ou 3 semanas, a Microlins já estava toda na plataforma online, né? E os alunos tendo aula. Ele comentou, não me lembro agora, mas enfim. A gente sabe que, quando o Leno falou aqui, quando terminar a quarentena, iremos palestrar na igreja do Pastor Nildo. Pois é, Amém. iremos lá. Então, obrigada a todos que participaram da nossa live, que assistiram, aos nossos alunos, e principalmente aos nossos colaboradores, Aurélio, que apareceu aqui, Gabi, Franciele, Leila, Lene, que está aí acompanhando e digitando. Lene é o grande fã seu, viu, Nildo? Por isso que eu disse, você pode dar aula se quiser, mas tem que manter aí, tem que se manter firme com a gente, é isso, que a gente vai abrir mão de Leno é um você. amigão do coração. Gente, e Nildo, foram em 3 dias. A Além está aqui dizendo, quando a gente entrou na pandemia, em 3 dias a Microlene já estava toda online, os alunos tendo aula. Né? Inclusive, lendo indo na casa dos alunos, deixar tudo pronto para aluno ter aula. Então, a Microlene Santos Dumont é diferenciada, viu? E aí, o que é que eu ia falar, Nildo? A questão dos cursos. Nildo, hoje você é professor de que curso lá na Microlins? Quais cursos? Hoje eu trabalho com manutenção de notebook, manutenção de micro, computadores e redes, né? Hoje é o curso que eu trabalho lá, né, também. Que toda empresa hoje precisa, né? Toda empresa hoje precisa de um profissional desse, né?
Então é isso, gente. Mais uma vez, muito Vai obrigada. Muito lembrando, obrigada. viu, Oi? que o curso de manutenção de notebook você não encontra em lugar nenhum, não, só na Microlins, viu? É verdade, gente. Não, a concorrência não tem, só tem lá na Microlins. Então, assim, e é hoje praticamente toda casa, né? Que nem uma televisão, né? Todo mundo tem um notebook também, né? Então, é importantíssimo aí saber mexer. E é interessante, Nildo, que mesmo para a pessoa que não queira ganhar dinheiro, a pessoa pode fazer o curso para poder consertar o próprio computador, né? Então, assim, Exato. eu fiz o curso lá alguns anos atrás com meu irmão Leno, né? E eu tenho. Ai, nosso tempo acaba já já. Só para a gente fechar. E aí, eu fiz o curso para poder. Às vezes os irmãos são tão ocupados, né? Lendo é o craque da casa, mas eu hoje já sei mexer um pouquinho. Então é importante também, né? Às vezes a pessoa não faz só para trabalhar, né? Faz para o próprio benefício, né? Exato. É muito Ó, importante. então é isso, gente. Muito obrigada. Marcos, Mariane, todo mundo que passou por aqui, Rayane. Muito obrigada, muito boa noite. Nildo, Deus abençoe. E uma boa noite. Amém. Tchau, gente. Até Amém. a Tamo próxima junto. terça, viu? Próxima terça estaremos aqui. Vou divulgar na semana qual vai ser o tema. E aí vocês divulguem também, avisem para os amigos e nos vemos aqui terça-feira que vem. Viu? Beijo. Tchau, tchau.